Então, vamos lá. Boa tarde a todos. Eu vou tentar, como disse o Fábio, falar um pouco de como nós definimos aquelas áreas estratégicas que a gente fala nas atividades, né? Bem, a conservação seria uma coisa que deveria estar presente em todas as ações humanas, né? Desde a construção de uma casa, de uma cidade, na produção agropecuária, na exploração de minérios, na construção de fábricas. Essa preocupação devia ser alguma coisa sempre presente, né? A gente vai modificar o ambiente, né? A gente vai intervir no ambiente. Sempre deveria caber a pergunta como eu posso fazer uma intervenção com o menor prejuízo possível, né? Mas, infelizmente, isso é muito pouco feito e, com o avanço tecnológico, o homem foi cada vez distanciando mais desses cuidados. Esse distanciamento, então, demandou a criação de leis, de organismos para cuidar do ambiente, já que cada um não consegue ter essa visão, essa preocupação, foram necessárias a criação de IBAMA, de ICMBio, de organismos que vão cuidar desses fatos, né? Mesmo com esses mecanismos de controle, de fiscalização, a gente tem uma perda de biodiversidade que vem sendo intensificada, né, constantemente. Então, para avaliar as espécies ameaçadas, para avaliar esse dano de biodiversidade, foi criada as listas vermelhas. Eu acho que eu passei uma mais, peraí. Bom, vou continuar daqui. Eu acho que eu passei uma a mais. Só um minuto. Tá. Então foram criadas as listas vermelhas, né, onde a gente relaciona todas as espécies que têm algum risco, que estão ameaçadas de alguma forma, né? E os planos de ações nacionais que foram criados com o objetivo da gente trabalhar com essas espécies que estão na lista vermelha e, de alguma forma, com algumas ações, poder retirá-las dessa lista, quer dizer, tirá-las do grau de ameaça, né? Esse esforço é um esforço muito grande, tanto que a gente não consegue, com um único plano nacional, trabalhar com todas as espécies, toda a biodiversidade ameaçada. Então, são criados vários PANs, né? Aqui tem algum dos PANs criados. Bom, o nosso PAN é o PAN de Peixes e Águas da Mata Atlântica, que a gente foi criado com essa atribuição de proteger esse grupo de peixes e águas. O Ricardo ontem já falou bastante quais são esses peixes, que na maioria a gente trabalha, né, que são peixes continentais e peixes de riacho, que são peixes de tamanho bem pequenos, né? A portaria que criou esse PAN, ela indicou 12 pessoas para compor um grupo de trabalho. Mas é evidente que esse é um esforço gigantesco que não seria possível apenas com esse grupo, né? Mas, de toda forma, como a Mata Atlântica é um ambiente muito grande, a gente pensou nessa criação de áreas estratégicas. Quer dizer, dentro dessa Mata Atlântica, em que áreas que nós vamos atuar, né? Em que áreas específicas que nós vamos atuar. E a gente, até na criação dessa, nós fizemos uma outra subdivisão. Como dentro do grupo tem pessoas que trabalham com a área norte, outros grupos que trabalham com a área sul da Mata Atlântica, então a gente fez um corte de 2 regiões operacionais para aproveitar um pouco mais o expertise dessas pessoas que trabalham mais com uma ou com outra área, né? No Grupo Operacional Norte foram incluídas as áreas estratégicas que vão do extremo sul do Rio de Janeiro, no sentido norte, né? E no Grupo Operacional Sul, as áreas estratégicas do sul, ao sul do extremo norte de São Paulo. Quer dizer, então, nessa região aqui foi feita a divisão dessas 2 regiões que nós chamamos de regiões operacionais. Bom, o início de tudo, esse grupo reunido, uma reunião do grupo de trabalho, foi confeccionado um mapa falado, com base na experiência, no expertise dos próprios participantes do grupo. Foi estabelecido um mapa falado em que a gente marcou graficamente, né, com a participação do Ricardo, da Luísa, aí, principalmente,
se marcou e se confeccionou esse mapa, que depois foi transposto para um mapa georreferenciado. As áreas estratégicas da região operacional norte, a gente, como tem os especialistas que são mais ligados a essa área, então procuraram estabelecer uma metodologia, né, para traçar, de fato, finalmente, as áreas estratégicas com que a gente ia concentrar o nosso trabalho de recuperação das espécies. A metodologia que a gente adotou para a definição dessas áreas estratégicas é relativamente simples. A gente obtém todos os dados das espécies ameaçadas a partir de banco de dados, com informações das coleções ictiológicas, do livro vermelho, de publicações recentes. A gente plota esses registros todos num mapa e, uma vez plotado, a gente traça, pelos divisores de água, a gente traça os limites dessa área, de certa forma que a gente vai priorizar o trabalho dentro dessas regiões hidrográficas, dessas áreas hidrográficas, onde já tem o registro de espécies ameaçadas. Isso é uma forma da gente concentrar a preservação onde a gente já conhece, já sabe que estão essas espécies, né? Esse aqui é um exemplo de uma das áreas, que é a área de Cumuruxatiba, que ela pega as microbacias de Cumuruxatiba e pega as bacias do Rio Caí. Tem aqui 4 espécies ameaçadas. Então, a gente definiu essa daqui como uma das áreas prioritárias. Usando essa metodologia, se definiu para a região operacional norte um total de 20 áreas estratégicas. 5 áreas no estado do Rio de Janeiro, 3 áreas no Espírito Santo, 7 áreas na Bahia e 5 áreas em Minas Gerais. A gente percebe que, mesmo em áreas estratégicas, os números são relativamente elevados, né? Bom, as 5 áreas estratégicas do Rio de Janeiro, a gente denominou Cunhambebe, do Grajaú, Serra dos Órgãos, Magé e de Saquarema. Que espécies que estão envolvidas nessas áreas? A área que a gente chamou de Cunhambebe é a Listrura costae. A área que a gente chamou de Grajaú é o Caracídeo grajaúense. A área que a gente chamou de Magé é onde está a Listrura nematopéris. A área que a gente chamou de Serra dos Órgãos é onde está o Trichomicteros pacaquerense, que, aliás, agora já foi colocado em sinonímia, então essa área, inclusive, deve desaparecer das nossas prioridades. E a área de Saquarema é a Listrura tetraradiata. E que ações são propostas? Bom, essas espécies ameaçadas do Rio de Janeiro, a gente considera, quer dizer, pelo nosso conhecimento, pelo que nós temos de informação até agora, que ainda precisa um esforço bastante maior de pesquisas para estabelecer de que forma realmente as espécies estão distribuídas nessa área e de avaliar em cada uma quais são as medidas mais adequadas para a sua conservação. Uma curiosidade é a seguinte, que nenhum dos pontos plotados dessas espécies estão dentro de áreas protegidas. Apenas a área de Cunhambebe, ela tem um pequeno trecho, como ela pega toda a microbacia, né, onde tem as áreas, onde tem as espécies, ela tem um pequeno trecho que está no Parque Estadual do Cunhambebe. Mas as demais estão todas em pontos bastante isolados. No caso da Grajaúense, por exemplo, a gente sabe que é uma área está em pleno Rio de Janeiro, né, em Grajaú. Posso fazer um comentário, Ronaldo? Claro, pode sim, Ricardo. A localidade tipo do Caracídeo grajaúense está dentro do Parque Nacional da Tijuca. Pois é, mas ali já está totalmente ocupado, né, por populações e construções, né? O entorno, né? Mas o parque ainda está lá. Só um comentário. Legal. E tem também uma outra questão que a gente estava vendo que
nos livros de tombo estão aparecendo uma série de caracídeos grajaoenses um pouco mais ao sul, em várias localidades ao sul. Então, é uma coisa que a gente não quis definir ainda uma área, enquanto não seja examinada realmente as espécies, a gente esteja seguro se é ou se não é a mesma. Né? Bom, as áreas estratégicas do Espírito Santo. Então, são 3 áreas estratégicas: Caetés, Lago do Baixo Doce e Itaúna Riacho Doce. Mas agora não quer mudar aqui. Agora foi. Bom, quais são as espécies envolvidas nessa área? Né? Tricogene clavis na Caetés, Paragenide granduculis no Lago Baixo Doce e na área de Itaúnas, Riacho Doce, tem a Cetronic lepto, Limagoniate silvícola, Ituglanis caiense e Rachovicus gracilis. Quer dizer, é um grupo relativamente interessante que aparece lá já próximo da Bahia. Né? E quais são as ações propostas? Bom, em termos de Trichogenes clavis, a gente tem já bem definido que ele está numa área extremamente pequena, entre o Parque Estadual de Forno Grande e próximo ao Parque Estadual de Forno Grande. Né? Nós já coletamos bastante em todas essas áreas aqui para baixo, aqui para essa área, e não encontramos nada dessa espécie, ela só foi encontrada aqui realmente. Já havia um projeto há algum tempo de construção da UC Caetés pelo IEMA. Essa UC Caetés ela ia pegar era uma área bastante grande e acabou não indo para frente. Mas, atualmente, eles criaram uma RPPN, chamada RPPN Águia Branca, que pegou um trecho bastante interessante dessa área. Infelizmente, ela não chega onde estão os tricogênios claves. Então, o que a gente voltou a propor e tem conversado com o IEMA de retomar a ideia da criação da UC de Caetés, criando, então, uma área de proteção para essas espécies, porque a gente acha, como ela só existe aqui, não existe mais em nenhum lugar, esse lugar é um lugar que tem uma demanda imobiliária bastante grande. A gente acha que, se não for através da criação dessa unidade, dificilmente essa espécie vai ser protegida. Nós já publicamos um artigo, né, discutindo essa questão, inclusive definindo os limites dessa área, em parceria com o IEMA. E, atualmente, uma aluna de mestrado da Luísa, que vai iniciar esse ano, ela vai também avaliar uma região que nós ainda não tínhamos. De vez em quando isso aqui muda. Caiu a apresentação para a gente, Ronaldo. Voltou aí agora? Ainda não. Voltou, não? Ainda não. Ainda não voltou. Então vou ter que tentar botar de novo. Está difícil. Voltou. Está em tela cheia ou ainda está em... Ainda não está em tela cheia, não. Ele é muito chato, esse sistema, nossa. Esse Teams é um pouco complicado, mas se apertar o F5 vai voltar para o começo, né? Meu jeito é voltar para o começo e depois andar, né? Porque senão não... Bora lá. Pronto. Bom, então, uma aluna da Luísa
passou para o mestrado esse ano, a intenção é que a gente faça uma pesquisa na área da RPPN Águia Branca, que esse é o único lado que ainda não foi, ainda não teve uma coleta adequada, né, para a gente ter certeza se a espécie não está por aí também. Bom, a segunda é a área do Baixo Lago, né, do Lago de Baixo Doce, do Paragenides grandoculus. Esse Paragenides ele ficou desaparecido muito tempo. Agora, ele antes tinha bastante no Rio Doce, na Lagoa Juparanã, tem bastante registros antigos. Depois desapareceu muito tempo. Agora, recentemente, encontraram ele a uma profundidade na Lagoa Nova, que é uma lagoa bastante profunda. Também tem um aluno de doutorado da Luísa fazendo um trabalho nesses lagos, né? E a ideia é a gente descobrir se... Porque esses lagos estão todos muito infestados de piranha, né? Então, na verdade, por cima deles quase sempre tem piranha. E a gente imagina que talvez essa espécie possa viver um pouco mais de profundidade, né? Justamente por isso é que eles encontraram ela na Lagoa Nova, uma área mais profunda. Mas aí também não tem nenhuma área de conservação atualmente estabelecida. Bom, e a última área do Espírito Santo é a área lá onde estão aquelas 4 espécies. Quer dizer, na verdade, esse aqui eu fiz apenas um resumo de próximo a Córrego Grande, que é onde tinham 2 espécies, a Mimagoniate silvícola e a Cetronychus lebe. Dentro da unidade, realmente, a gente só encontrou Mimagoniate silvícola da primeira vez que coletamos, porque agora, recentemente, houve um outro trabalho de alunos da Luísa, coletamos bastante vezes lá e não estamos mais encontrando o Mimagoniate silvícola. Então, pode ser que ele já não esteja nem mais por lá. A Cetronychus lebe também a gente só tem uma população. E as outras espécies são mais espécies que tinham de coletas mais antigas, né? Coletas mais recentes têm sido encontradas apenas pontualmente. Então, a gente acha que a situação é já bem crítica, embora a gente tenha algumas unidades aí, né, como a Flona, como a Córrego Grande e Córrego do Viado, exceto a Flona, Córrego Grande e Córrego do Viado, são 2 unidades relativamente muito pequenas e toda imprensada por plantios de eucalipto, né? No caso de Córrego Grande, é eucalipto, e essa área aqui é uma área essa área aqui fica sendo uma área de gado, de ganaderia, né? E está em processo de virar eucalipto. Ele está em processo de virar eucalipto, né? Realmente eu soube que eles estão querendo deixar o que estava salvando as espécies ali ainda era essa área, por incrível que pareça, apesar dela ser de gado, ela sofreu menos do que a área de eucalipto. Porque o Ituglanus caiense, ele no passado foi coletado na região de Ribeirão do Engano, e eram coletas grandes, até que o pessoal da Fiocruz fazia. Tem registros muito grandes lá no Museu Nacional. Mas a gente, nas coletas todas que nós fizemos, nós não encontramos mais nenhum assim tão recente. E Rachovis graciliceps foi encontrado agora recentemente, própria BR-101, numa região, num local que eu estranhei muito. Parece mais um Rachovis que tenha sido arrastado por chuva, porque o ambiente não condiz com os ambientes do rachovisco. Mas seriam regiões, então, que a gente precisaria trabalhar. Na Bahia, nós definimos 7 áreas, né? Uma que nós chamamos de Draco, Cumuruxatiba-Caí, Trancoso, Comandatuba, Jequiriçá Almas, a área da Chapada Diamantina e Pojuca-Catu. E as espécies envolvidas é a Microcambeva Draco, na área que a gente chamou de Draco, a Cetronychus lepti, novamente, o Mimagoniate silvícola, o Ituglanus caiense, o Rachovis graciliceps, na Cumuruxatiba-Caí, sendo que, exceto o Rachovis graciliceps, os outros 3 têm também em Trancoso,
na área estratégica de Trancoso. Comandatuba tem a Corridora Lacerdae, na Aedes de Jequiriçá, foi por causa do Leoporinos melanopleura, Calyptodora baiense, Colposteridon figueiredói, Lepidocaras diamantino e Razemania piatã, são da Chapada, são 4 espécies da Chapada, e Phaloptys hegemani na Pojuca Catu. Bom, as ações propostas: Nicocambreva daca, Corridora lacerdae, Leporinos melanopleuras e Phaloptys hegemani tem seu registro todo fora de área protegida, né? Seria necessário estabelecer com maior precisão a área de distribuição dessas espécies também. Eu acho que, igual que no Rio, a gente tem que avaliar um pouco melhor como é que elas estão distribuídas, né? E quais seriam as medidas mais adequadas para a conservação. Das 4 espécies ameaçadas da Chapada, apenas Lepidocaras diamantina tem registro na área protegida, né? Nós publicamos recentemente um artigo em parceria com o ictiólogo da Chapada, com o nosso amigo Alexandre Cristene, né, sobre a distribuição das espécies e as ações de conservação para essas espécies da Chapada. Agora, a área de Cumuruxatiba, Caí, né? A gente tem aqui os registros das espécies. A gente também para essa área, a gente conseguiu fazer uma publicação agora em parceria com uma bióloga lá da região mesmo, sugerindo as possibilidades de conservação e quais as ações concretas de conservação. Tem uma aluna de doutorado da Luísa que está entrando agora, que também vai trabalhar com essa questão da conservação das espécies nessa área estratégica. E é uma área que a gente tem um carinho muito especial, que é uma área que a gente morou lá e viveu e ficou bastante tempo lá. Ai, foi rápido. Bom, a área de... Não botei o nome aqui, agora esqueci como é que eu chamei essa área. A área de Trancoso, a área estratégica de Trancoso, os registros dela estão todas em RPPN. Quer dizer, é uma área que a gente acha que tem uma relativa proporção. As espécies são também a Cetronic lepis, Aganoiatis silvícola e Rachovis graciliceps. Tem uma coleta recente aí de um aluno nosso que coletou também dentro da Pau-Brasil. A gente ainda não examinou o material, mas aparentemente essas espécies também estão dentro da Pau-Brasil. Que eu gostaria de retornar que dentro dentro do Parque Nacional do Descobrimento, quer dizer, a maioria tem o registro mais antigo, mas recentemente as coletas dentro do parque mesmo não tem revelado, quer dizer, ainda não revelou nenhuma população das espécies ameaçadas. Elas estão todas na beirada do parque, próximo ao parque. Mas dentro do parque isso aí nos preocupa, né? Porque se elas estivessem dentro do parque, já estaria com um grau de proteção assegurado maior, né? E, por último, as áreas estratégicas de Minas Gerais, né? Jequitinhonha, Santo Antônio, Piracicaba, Matipó e Manhuaçu, Guandu. As espécies envolvidas aí é Randia jequitinhonha, Stendacneridium abliurum, na Jequitinhonha. Stendacneridium do oceano e Enócleos. Aliás, ontem o Ricardo falou bastante do Enócleo, né? Esses dois estão na Santo Antônio e o do oceano também estão na Manhuaçu, Guandu. Pareorrhapis nasuta estaria na área estratégica de Matipó e Pareorrhapis scutula na área estratégica de Piracicaba.
mão pesada. Bom, as ações propostas. Rande Jequitinhonha, os registros que nós temos, pelo menos, dessas espécies, eles estão fora de áreas protegidas. Então, precisaria avaliar melhor se tem registros mais recentes, mas todos os que nós temos estão todos fora de área protegida. Também aí a gente carece de estabelecer uma precisão maior para essas áreas através da distribuição melhor dessas espécies. Por exemplo, nós estivemos revendo registros recentes no CRIA e eles ampliam de forma significante a área de distribuição de Pareorrhapis nasuta. Então, isso aí precisa ser avaliado, que a gente precisa confirmar que essas espécies indicadas como Pareorrhapis nasuta realmente sejam dela e fazer uma nova plotagem para a gente ver como essas áreas ficariam. As ações do PAN, né? Além de uma área extremamente longa, mesmo com a adoção das áreas estratégicas, ainda são muitas e variados os impactos sobre cada uma das espécies, o que pode ser contatado pelas 39 ações do PAN distribuídas entre seus 6 objetivos específicos. Essas ações que vão desde a pesquisa sobre a distribuição das espécies, passando pela criação de novas áreas de conservação, até o estímulo à adoção de uma agricultura ambientalmente amigável, não tem a menor chance de êxito se a gente não tiver a capacidade de criar uma rede de colaboração, né? É nesse sentido que a gente pensou em iniciar essa rede, né, nesses encontros com gestores. Não estamos conseguindo uma participação muito grande dos gestores, mas não vamos desistir. Os gestores que nos esperem, não é isso, Fábio? Exatamente, exatamente. Agradeço, então, a atenção aí, espero que tenha contribuído mais um pouco para a confusão.